Entre os dias de comemorações, entre os dias comemorados, dia dos pais, dia das mães, há dia de tudo, né? Dia do pão, dia do bolo, dia da bolacha, dia do vô, dia da avó, dia dos filhos, dia dos netos, dia das crianças, é dia para tudo quanto é coisa. Mas entre todos esses dias comemorados, para mim o dia mais difícil, um dos dias mais difíceis é o dia de hoje. Dia 22 de fevereiro comemora-se o dia da humildade. Pensa numa coisa que é difícil. Eu tenho dificuldade de ser humilde, eu tenho dificuldade, eu sou uma pessoa bruta, às vezes a gente somos ignorante, às vezes nós somos chatos, às vezes nós somos brutos, às vezes nós não reconhecemos o nosso erro, às vezes a gente só quer estar certo, às vezes a gente quer que a nossa opinião prevaleça, às vezes a gente quer que o que a gente fale seja a palavra final. Então, quando eu tomo atitudes dessa maneira, eu entendo, eu compreendo de que de humildade eu não entendo nada. A gente quer sempre estar certo, a gente quer sempre ter razão, a gente quer sempre saber mais do que as outras. Quando as pessoas vêm falar com a gente já interrompe querendo mostrar. Então isso aí mostra que nós não temos princípio de humildade. Mas o tema de hoje fala sobre o dia da humildade. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com você, família? Tudo bem? Hoje é mais um devocional diário da AD Holiness. Nós estamos estudando todos os dias esse pão diário, né? E nós temos tirado lições maravilhosas deste pequeno livreto, né? E hoje nós vamos aprender um pouco sobre humildade. E humildade, o exemplo de humildade está na pessoa de Cristo. E você vai ver isso lá no livro de Filipenses, capítulo número 2, versículo 1 ao 11. A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Ele não usou essa prerrogativa de dizer eu sou Deus, então como Deus eu mereço isso, isso e isso. A Bíblia diz que ele chegou a aprender a obediência humana, né? Tornando-se servo, tornando-se tão humilde que aceitou morrer. E morreu uma morte de cruz, que aquela morte de cruz era só para prisioneiro e pessoas das espécies mais baixas. E foi isso, ele se rebaixou de uma tal maneira, ele se humilhou de uma tal maneira, a ponto de morrer em uma morte mais horrenda, a morte de cruz. E isto é um exemplo de humildade. Vivemos em um mundo onde nós sempre se gabamos das coisas que nós fazemos. Eu fiz doutorado, eu fiz psicologia, eu fiz isso e logística, eu fiz isso. E nós temos esta frênese de querer se gabar daquilo que nós fazemos, daquilo que aprendemos, daquilo que nós sabemos. Eu sou matemático, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? A gente sempre coloca tudo que nós somos lá no topo. Nós nunca sabemos, muitas pessoas são humildes e a gente reconhece. E uma das coisas aqui, que a humildade não está na roupa, não está no jeito de se vestir, não está nesse jeito nenhum, né? Mas fica aqui para nós, o que nós temos feito para nos tornarmos mais humildes? Jesus disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Humildade não está escrito na testa, humildade não está escrito em nada. Mas uma das coisas eu quero lhe falar, meu irmão. Quando Jesus vem medir um homem, quando ele vem medir a humildade do homem, ele não vai medir pelos diplomas que nós temos, ele não vai medir pelo cargo que você tem. A fita métrica de Jeová, ele vai justamente no coração do homem. Humildade é uma virtude, mas é uma virtude que é para poucos, tanto para rico quanto para pobre, tanto para negro quanto para brancos. A humildade, ela não escolhe cor, ela não escolhe raça. A humildade é um princípio e uma virtude que é própria de cada um. Mas vamos lá para a nossa leitura bíblica também. A nossa leitura bíblica vai ser 3 capítulos hoje, né? Número capítulo 4, 5 e o 6. Em Número capítulo 4, Deus manda Moisés fazer uma contagem ou um recenseamento de todos os filhos dos Gersonitas, dos Meratitas e dos Coatitas. Qual é o objetivo disso? Era de que essas famílias eram as famílias que iam carregar o tabernáculo, iam carregar as cortinas, iam carregar a mesa, iam carregar os utensílios, iam carregar os travessões, iam carregar as cortinas, iam carregar todas as estacas. Era muito móvel, era muita coisa. Iam carregar o altar, ia carregar tudo aquilo ali, né? Todas aquelas bugigangas ali do tabernáculo, eles tinham que carregar. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nesse capítulo de número 4
é que Deus deu uma ordem específica. Olha, fala para eles, eles têm que carregar tudo isso, só que tem uma condição. Eles não podem tocar em algumas coisas, eles não podem ver, tudo tinha que ser coberto com cortina azul, tinha que ser coberto com couro, eles não podiam ver os utensílios, nem tocar nos utensílios, porque se eles tocarem, eles vão morrer. Isso era o prazer que eles tinham, de servir a Deus sem ter ser tão curioso, servir a Deus fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Eles não ultrapassavam os limites de querer fazer a mais do que Deus ordenava fazer. E o texto bíblico diz ainda que cada um deles faziam conforme Deus havia ordenado a Moisés. Tem gente que tem dificuldade em obedecer ordens. Tem gente que não tem a humildade, mais uma vez falando de humildade, a humildade de obedecer um chefe, obedecer um patrão, obedecer um gerente, obedecer um pastor. Eu tive, por exemplo, pastoreando uma igreja, onde uma irmã, muito tempo de crente, falou: eu não estou aqui para dar satisfação para pastor, eu não estou aqui para obedecer pastor, eu só obedeço a Deus. Essas pessoas que têm esse tipo de atitude, que diz que só obedece a Deus, eu não estou aqui para obedecer a ordem de homens, irmãos, esses aí são os piores desobedientes que há. Se eles não obedecem ao homem que ele está vendo, isso quem diz é João, escrevendo a terceira carta, a primeira, a segunda e a terceira carta de João, né? Ali lá no final de Apocalipse, ele diz assim: se você não obedece ao homem que você está vendo, como é que vai obedecer a Deus que não vê? Então isso aí são a pior classe que tem. Mas ali eu achei interessante na família dos Gersonita, dos Coatita e dos Meratita, que eles obedeciam cabalmente às ordens recebidas por Itamar e por Eliezer, filho de Arão. Capítulo número 5, um comentário bem rápido. Deus manda Moisés dar uma ordem para que todos os leprosos pudessem sair do acampamento. Não fiquem no acampamento, para que não passe essa doença para as pessoas, para que não passe esse fluxo de sangue também para outras pessoas. Então Deus, mais uma vez, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que zela de nós, é um Deus que tem cuidado com a nossa saúde. Então quando tinha alguém com hemorragia, alguém com fluxo de sangue ou alguém leproso, a ordem era: tire essas pessoas do acampamento, fiquem longe do acampamento, quando eles estiverem limpos, ele pode voltar novamente para a comunidade, mostrando aí um Deus santo e zeloso com cada um de nós. Ainda no capítulo número 5, algo muito interessante. É o capítulo, ele vai falar ali sobre a infidelidade conjugal. Se uma mulher tivesse um caso com outro homem e o seu marido descobrisse, eita, fazia o quê? Não fazia nada com ela, trazia ela até o templo, trazia uma oferta numa jarra, e dava aquela oferta com aquela farinha, entregava na mão do sacerdote, dizia o caso que estava fazendo ali: olha, estou desconfiando da minha mulher, que ela me traiu, ou alguma coisa aconteceu. O sacerdote perguntava para ela: olha, você ouve isso e isso? Se ela já confessasse, claro, né, aquele que confessa e deixa ter misericórdia, fazia-se o sacrifício em prol dela. Mas se ela dissesse: não, eu não fiz, não aconteceu, então pegava-se um jarro, colocava nele a água, colocava nele uma bebida, colocava ali também um pouco de pó do tabernáculo, né, do chão, e colocaria ali. O sacerdote fazia um tipo de apresentação ao Senhor, mandava com que aquela mulher tomasse água amarga. Se aquela mulher que foi acusada pelo marido ou desconfiada pelo marido tomasse aquela água e ela realmente tivesse tido caso com outro homem, uma infidelidade conjugal, toda a sua entranha, a barriga crescia, o bucho crescia, sabe, as entranhas estragava tudo, aquela mulher morria, ela desfiava, né? Era uma coisa muito séria. Mas se ela tomasse aquilo e não tivesse culpa, aí a Bíblia diz que poucos dias depois Deus abençoava aquela mulher, quando tivesse, claro, a relação com o marido, e Deus abençoava o ventre dela e ela daria filho. É uma coisa muito interessante, não é? Então podia depois apresentar o sacrifício em gratidão ao Senhor, o sacrifício pelo pecado, pela culpa, e ambos estariam livres. Capítulo de número 6 vai falar sobre o nazireu. O que era o nazireu? Era alguém que se dedicava a servir a Deus. Era um voto como Samuel, que se tornou um nazireu, Sansão, que se tornou um nazireu. Na sua cabeça não passava navalha, ele não tomava bebida forte, ele não
tomavam vinho, eles não comiam uva, eles não comiam uva passa, ele não comia nada que viesse da parreira, porque eles eram consagrados ao Senhor. Mais uma vez, hoje, pessoas que se dizem consagrados ao Senhor, não só come a uva, mas enche a cara na manguaça. E depois vem justificando. A Bíblia diz que beber, mas não embriagar. Então eu não estou me embriagando, eu só estou tomando uma coisa social. Que social coisa nenhuma, meu irmão? Se você é uma pessoa que é nazireu, separado para fazer a obra de Deus, tem que ficar longe da bebida, tem que ficar longe do vinho. Em nome de Jesus, não entre por esse caminho aí não. Eu conheço até pastor que manguaceiro, pelo amor de Deus. Mais uma vez, o obreiro do Senhor deve ser nazireu. Claro, então por que não deixa o cabelo crescer? Eu estou falando, não é mais do cabelo, eu estou falando agora do vinho, tá? Do vinho. Mas se quiser deixar o cabelo também crescer, deixa. Aí o apóstolo Paulo aconselha lá, né? Dizendo assim, olha, é desonroso para o homem ter cabelo crescido. E a gente vê um monte de pastor hoje aí, tudo do cabelo crescido. Meu Deus, eu fico doido. Não dá para entender mais nada, né? Não dá para entender mais nada. E esses aí, eles têm duas coisas. Eles são nazireu porque eles deixam o cabelo e a barba tudo crescer. E depois eles são também... Mas por outro lado acaba deixando de ser nazireu, porque enche a cara na manguaça. Mas vamos para frente aí. Marcos capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 20, vai contar aí, Jesus conta para os seus discípulos a parábola da semente, semeador e o solo, né? Diz que o semeador saiu a semear, enquanto ele semeava, parte da semente caiu em terra dura, né? Caiu na beira do caminho, outra parte caiu no meio dos espinhos, outra parte caiu no meio das pedras e outra parte caiu em terra boa. Mostrando aí para nós que há 4 tipos de ouvinte na igreja, 4 tipos de ouvinte. Tem o ouvinte que a palavra ela vai cair somente como se fosse na beira do caminho. Quando o crente sai da igreja, acabou tudo. Ele nem lembra o que foi pregado, né? A palavra para ele não fez efeito. Tem um outro que ele vem, chora, abraça, se converte, né? Mas como ele não tem uma terra profunda, o coração dele não absorveu aquela palavra profundamente, amanhã ou depois ele está fora da igreja. Aí tem um outro que ele vem e quer aceitar a fé, mas aquela vontade de enriquecer, o dinheiro, o gozo pela vida é maior e sufoca ele e também não permanece. Mas tem aquele outro, o 4º tipo de crente, que é terra boa. A semente é lançada e ele cultiva, né? Aí coloca água, que é a água do Espírito, e vai descendo, vai crescendo, e depois ele começa a germinar e dar fruto, e o fruto dele é 30 por 1, 60 por 1, e outros chegam até 100 por 1. Que Deus sabe é o nosso, que Jesus maravilhoso. Aí a minha pergunta é, que tipo de solo tem o teu coração? E como hoje é o dia da humildade, vamos se humilhar perante o Senhor? Quando se trata de humildade, não é de se humilhar perante pessoas. Porque tem gente, irmão, que quer nos rebaixar e quer que a pessoa fique debaixo do pé dela. Aqui quem manda sou eu, vai ser... Não, o se humilhar não é nisso aí não é se rebaixar não. No início desse ano, eu ministrei na nossa igreja, na passagem de ano. E eu já falei lá, e hoje eu repeti essa frase para alguém que a gente estava conversando, que não se humilhe assim para ninguém não. Não é para baixar a cabeça, não. Humildade não é baixar a cabeça e não, tudo está certo, amém, amém. Não. Humildade é diferente, tá? É ter o mesmo sentimento de Cristo. É considerar os outros superior a você, mas sem se rebaixar e sem querer ser humilhado por pessoas. Tá certo? Sem ser humilhado por pessoa. A humildade é algo diferente. É uma virtude. E quem tem essa humildade, ele nem sabe que ele tem. Essa é a verdade. Grande abraço a todos. Amanhã tem mais.